Em cima do fato, com Edilene Lopes. Pois é, pessoal, um levantamento da Itatiaia mostra que os Estados Unidos deportaram quase 500 brasileiros nos últimos 3 meses. Edilene Lopes, o número vem caindo de novembro para cá, mas a realidade pode mudar bruscamente, não é isso? Bom dia mais uma vez. Exatamente isso, Júnior. Bom dia mais uma vez para você, para a Kátia, para todos os nossos ouvintes. Eu fiz um levantamento breve, eu tenho conversado com o Itamaraty todos os dias e também com a Embaixada dos Estados Unidos, que até a última sexta-feira não estava falando sobre esse assunto oficialmente, e agora o governo dos Estados Unidos já deu ok para que a Embaixada fale claramente sobre esse assunto, sobre o que está acontecendo neste momento, e nós fizemos um levantamento dos últimos voos que chegaram ao Brasil nos últimos meses. Conforme nós já dissemos aqui mais cedo durante a entrevista exclusiva com a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, justamente sobre a deportação de brasileiros que estavam nos Estados Unidos, essa não é uma política nova dos Estados Unidos. A deportação de estrangeiros acontece há muitos anos, especificamente com o Brasil. Existe um acordo desde 2017. 2017 foi o ano que Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos pela primeira vez e que o presidente brasileiro era Michel Temer. E em 2018 começaram a ser enviados voos periódicos dos Estados Unidos para o Brasil com deportados brasileiros. E aí eu fiz um levantamento breve dos últimos meses, só para que as pessoas tenham noção de que esse último voo que chegou no sábado agora não é um voo de Donald Trump, do governo de Donald Trump. Ele já existia, já estava programado e era parte de um acordo. O que não significa que a situação não será intensificada. Muito antes, pelo contrário. Donald Trump anunciou que vai intensificar a política de deportação, então a tendência é que o número de deportados aumente, inclusive o número de brasileiros. Existe um levantamento que inclusive foi publicado pelo Diário do Comércio, nosso parceiro, em 2017, em que o número de brasileiros nos Estados Unidos era de 1 milhão. Hoje esse número já dobrou. E na época os mineiros somavam 25% dessa população, ou seja, 250 mil. É a maior comunidade, os Estados Unidos têm a maior comunidade brasileira fora do Brasil e muitos desses brasileiros são mineiros e vários estão em situação ilegal, alguns já com o sistema todo pronto, o processo julgado para serem deportados. Então, para a gente ter uma ideia, no dia 22 de novembro chegou um voo como esse de sábado aqui no Brasil, com 135 passageiros. No dia 6 de dezembro chegou um outro voo com 119 passageiros. No dia 10 de janeiro, já nesse mês, antes da posse de Trump, que foi no dia 20, um voo com 114 passageiros. E agora, por último, nesse final de semana, um voo com 88 passageiros. Quem sabe quantos são os passageiros que virão em voos no próximo mês? Ninguém, por enquanto, que possa informar, porque a embaixada não tem esse dado oficial e o Itamaraty também não tem. Como é que funciona? Mesmo esses voos que são programados, o governo dos Estados Unidos só avisa ao governo brasileiro 1 dia, 2 dias antes que vai chegar um voo cheio de brasileiros deportados. É algo que se sabe que acontece periodicamente, mas que a data não é informada com tanta antecedência. Então, essa é a situação de momento. Voos já aconteciam periodicamente. Nos últimos meses, o número de brasileiros deportados diminuiu, o que nada indica que não possa aumentar daqui para frente, porque Trump já avisou que com ele o cerco vai ser mais apertado, não apenas com brasileiros, mas com estrangeiros de forma geral. Haverá um aumento das deportações. E aí o que nós estamos levantando aqui são os dados e nós aguardamos respostas também, tanto do governo do estado quanto da prefeitura de Governador Valadares e cidades vizinhas, porque vão chegar muitos brasileiros. Pode ser que essa chegada seja em massa, pode ser que não se sabe o que os Estados Unidos estão organizando, mas fato é que quando eles voltarem, precisam ser recebidos. E a ministra falou algo importante na entrevista exclusiva que ela nos deu. Há uma preocupação com o aumento da população em situação de rua na região metropolitana de Belo Horizonte, porque os voos dos deportados chegam em Confins, mas esse não é o destino final de muitos deles, são de várias partes do país, só que chegam sem dinheiro e aí podem acabar se instalando na região, como acontece com muitas pessoas em situação de rua. Elas mudam para outras cidades para tentar melhorar de vida, ficam sem dinheiro e acabam ficando por lá e vivendo nas ruas. Então pode se tornar uma questão social assim bastante relevante numericamente, porque de toda forma humanitariamente já é muito relevante para o Brasil. Então merece toda a atenção e por isso Lula, segundo a ministra, vai se reunir com os ministros e depois com prefeitos de várias cidades para tratar desse assunto, conforme nós adiantamos na entrevista exclusiva aqui na Itatiaia. Júnior e Kátia.